Ei pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre mais uma resenha de livro. Antes eu tô aqui com o meu cafezinho, o dia tá aqui, tá super chuvoso, deu uma mega preguiça de ligar essa câmera pra gravar, mas como eu não podia deixar de trazer essa resenha aqui pra vocês, eu decidi que eu ia com preguiça mesmo, né? Então pega o seu cafezinho, assiste a vinheta e vamos então conversar sobre o livro Sem Julgamentos, da Meg Cabot. Como a capa mesmo desse livro já mostra, a gente vai passar por um furacão junto com um dos casalzinhos mais fofos que eu li nos últimos tempos. Tem bastante tempo que eu não leio um livro da Meg Cabot e ela nunca me decepciona. Ela sempre faz esses romances, clichês, água com açúcar mesmo, mas que deixam o coraçãozinho da gente super feliz. Eu li tudo aqui, ó, em 2 dias, tá? Eu tava de Covid, fiquei obrigada a ficar na quarentena e a Meg Cabot me salvou do tédio. Então vamos lá, qual que é a situação aqui no livro? Toda a história se passa na ilha de Little Bridge e tem um furacão chegando nessa ilha. E então a gente vai conhecer a nossa personagem principal, que é a Sabrina Beckham. Sabrina, na realidade, ela não é uma moradora, ela não nasceu naquela ilha. Ela tá morando naquela ilha tem uns 2 ou 3 meses, fugida de Nova York. Ela largou toda aquela cidade agitadíssima, tumultuada, para poder viver nessa ilha, porque também ela estava fugindo de 2 problemas. A Bri tinha um ex-namorado que... A Bri tem, então, um ex-namorado. Sim, o pior ser humano para mim que pode existir na face da Terra. A Bri teve um problema de assédio com um amigo do ex-namorado dela e ao invés dele acreditar no que ela estava contando, ele minimizou a situação e fez com que a Bri se sentisse mal por tudo que aconteceu. Aí então a Sabrina, revoltada com a situação, vai lá, cancela os preparativos de casamento, termina o namoro, vai conversar com a mãe dela sobre a situação e a mãe dela também concorda com o ex-namorado. Ela então, nesse meio desses tormentos, super chateada, ainda descobre mais um segredo da mãe dela. Ela então decide largar tudo, largou faculdade, largou ex-namorado, largou mãe, foge para morar nessa ilha. Essa ilha é um lugar cheio de lembranças boas para Sabrina, porque quando ela era criança, ela ia muito com o pai e com a mãe para essa ilha. A mãe nunca gostava, porém ela e o pai viveram momentos incríveis lá. Então ela simplesmente larga a vida de rica, porque ela tem uma vida bastante confortável, e vai morar em Little Bridge por sua própria conta. Ela então divide um apartamento com um amigo, um apartamento bem simples, e trabalha de garçonete num restaurante onde os donos são simplesmente sensacionais. Então a gente já sabe que tem um furacão chegando nessa cidade. A Bri começa a receber várias ligações da mãe dela, do ex-namorado, querendo que ela saia da ilha, porém ela decide que ela não vai fugir desse problema. Então ela resolve que vai ficar na ilha com furacão ou sem furacão, porque ela adotou um gatinho do abrigo e esse gatinho tá sem dentes, tá doente, tá se recuperando e ela não vai ter coragem de largar ele na ilha ou de tirar ele da zona de conforto dele para poder levar para outro lugar, sendo que ele pode sofrer nessa situação. A maioria das pessoas acreditam que o furacão não vai ser tão forte, porque apesar de sempre ir furacão para aquele lado, já tem anos que não tem um furacão de uma escala muito grande, né? Porém, à medida que a gente vai vendo a história, a gente vai vendo que realmente esse furacão vai ter uma escala muito grande e mesmo assim a Bri decide que vai enfrentar a situação e vai ficar na ilha. Então, num dia desses que ela tá no telefone com a mãe brigando, o sobrinho dos donos do estabelecimento onde ela trabalha, o Drew, acaba ouvindo a conversa e tendo um desentendimento com ela ali, aquela implicância enjoada, perguntando por que ela não vai embora, se ela não mora na cidade, né, se ela não é uma forasteira na cidade e tudo mais. E ela não justifica muito pra ele, porque na realidade ela acha ele um chato, né? Então, saindo do serviço, indo pra casa, os ventos já estão bastante fortes por causa do furacão. Tem uma árvore caída na frente da casa dela, e aí ela não sabe pra quem pedir ajuda, sendo que o gatinho dela tá preso dentro da casa. Ela então liga pro restaurante onde ela trabalha pra pedir ajuda pros chefes, que são pessoas incríveis, né, super acolhedoras. E os chefes então falam que vão ajudar ela, mas quando eles chegam lá na casa dela pra ajudar a tirar aquela árvore, quem que veio junto? O Drew, né? E o Drew é o folgado mais encantador do pedaço, né? Ele é um homem lindo, maravilhoso, que faz de tudo pra ajudar a Sabrina, mas lógico, sempre espizinhando, porque a Sabrina é aquela mulher independente que acha que não precisa da ajuda de ninguém
e o Drew quer mostrar pra ela que ela precisa de ajuda sim. Então, no meio dessa implicância, nesse desenvolvimento de relacionamentos e tudo mais, o furacão vai só piorando, e aí a Bri se vê, assim, incapacitada de ficar na casa dela, e os próprios chefes dela convidam ela para poder ficar na casa deles, porque eles moram numa casa grande no alto, e é um lugar que provavelmente vai ser menos atingido pelo furacão e pela ressaca, né, do mar que vai vir ali do furacão. Ela então fica nessa casa, vem o furacão, passa, destrói muita coisa, porém, depois que esse furacão passa é que vem os verdadeiros problemas. A cidade vai ficar ilhada e a Sabrina acaba descobrindo que várias pessoas que saíram da ilha deixaram os seus animais de estimação achando que voltariam logo, ou simplesmente porque não podiam levar eles para o lugar onde eles iam, ou porque achavam que realmente não ia acontecer nenhum problema, não tinha como levar eles, né? Aí, a partir do momento que essas pessoas não podem voltar, os animais ficam presos dentro das casas, sem aquecimento, as casas isoladas, muitas casas assim com dificuldade de acesso, e a Sabrina decide então que vai ajudar esses pais que não conseguiram levar esses animazinhos, e aí a gente vai entender então o tema principal, o título desse livro, porque ela faz isso tudo sem julgar, sem criticar ninguém que não pôde levar o seu animalzinho. A gente vai ver muito sobre os julgamentos nesse livro, como as pessoas julgam as outras simplesmente pela aparência, como é importante você tentar estender a mão para outra pessoa sem perguntar o porquê, sem julgar, sem entender, sem tentar escarnecer de toda aquela situação. E aí a gente vai ter então um desenvolvimento amoroso super delicinha, porque quando o Drew vê que a Sabrina vai tentar ir na casa de todas as pessoas para tentar ajudar e alimentar esses animais de estimação que estão lá, ele resolve que ele vai junto. Então, vocês vão amar essa história, é super deliciosa, aborda vários temas importantes, como gravidez, como traição, como assédio, auto-perdão, julgamento. E é só que a Maggie Cabot consegue fazer isso de uma forma bem leve e bem gostosinha. E como sempre, eu separei alguns trechos aqui que eu deixei marcadinho para vocês entenderem um pouquinho a pegada desse livro, a levada de como que a autora leva todo esse romance, né? Algumas pessoas gostam de dizer que a ilha de Little Bridge foi descoberta pelos espanhóis em 1513, mas é claro que isso é mentira. Ninguém descobre um lugar que já era ocupado havia milhares de anos. Little Bridge, uma ilhota em um arquipélago de ilhas semelhantes na ponta da Flórida, conhecido como Florida Keys, foi o lar do povo tequesta por muitos séculos antes da invasão espanhola. Os indígenas foram escravizados e com o tempo as Ilhas Keys se tornaram território dos Estados Unidos. Little Bridge, que em inglês significa pequena ponte, recebeu seu nome por ser conectada ao restante do arquipélago por uma ponte. Porém, como a maioria das ilhas se conecta por pontes, não faz sentido nenhum Little Bridge ser batizado em homenagem a esse fato. Mas isso fazia parte de seu charme peculiar, e provavelmente foi o que chamou a atenção do meu pai quando ele começou a planejar nossas viagens em família. Ele gostava de lugares esquisitos, e Little Bridge, com seu nome estranho e seus habitantes mais estranhos ainda, se destacava nesse quesito. A gente vai ter aqui então personagens super divertidos, super gostosinhos. A família do Drew, ela é sensacional, ela é acolhedora, ela tá recebendo a Sabrina de coração, tentando ajudar ela de coração, né, com todas as dificuldades que ela passa. A Sabrina também tem um coração incrível, mesmo tendo passado por várias dificuldades, tendo sido deixada de certa forma de lado por sua família, tendo sido menosprezada, né, comparado com outras pessoas. Ainda assim, ela é forte, ela é corajosa para enfrentar a vida. Então, fica aqui uma recomendação de um livro gostosinho e que vale a pena a leitura. Ah, antes de acabar, eu esqueci, né? Como esse foi um livro que veio pelo Clube da Clarina Risse, sempre vem 2 cards acompanhados. Cada card tem um quote e eu vou ler ele para vocês. Eu só conseguia pensar em como queria sentir um pouco mais dele. Aí, pra você ver a pegada do romance. E o outro é: eu não conseguia me lembrar da última vez em que me senti tão feliz. Gente, pessoal, leiam, é um livro super bacana e sem julgamentos, né? Então, beijos e até a próxima!